Hello everyone, bem-vindos a New Plan School. Aqui é onde eu posto as dicas, principalmente para os estudantes de inglês, para ajudar vocês a irem bem, para vocês ficarem fluentes, tirar algumas dúvidas também, que eu vejo que são as principais para os estudantes. Bom, antes de eu falar sobre o conteúdo de hoje, não esquece de se inscrever, me ajuda, curte o vídeo, compartilha com seus amigos que eu tenho certeza que vai ser muito útil para eles. Bom, para quem não sabe, eu estudei por 6 anos em uma escola de inglês e eu terminei os meus estudos em 2013 e comecei a dar aula em 2017. O que eu fiz nesses 4 anos? Eu não falei em inglês, eu não conversei com ninguém em inglês. E o que me ajudou? Como foi que eu desenvolvi o idioma? O que eu fiz para manter, o inglês nesse tempo? Porque eu percebo que muita gente tem esse medo, eu também tinha esse medo de esquecer esse idioma, aprendido, mesmo porque a gente não tem contato o tempo todo. Então, corre sim esse risco, eu tinha muito medo. E o que eu fiz para manter na minha cabeça, não esquecer as coisas? Por isso que eu sempre dou as dicas para vocês, como aprender mais rápido e tudo mais. Por quê? O que eu fiz? Primeira coisa, assistir filmes legendado. Antes de estudar inglês eu não gostava, eu queria dublado, pra mim era horrível, o filme legendado. E aí, nesse tempo eu só assisti filme legendado, tá? Tanto em inglês com a legenda em inglês, quanto com a legenda em português. Nisso, além de ajudar na minha audição, que não era muito boa, tá? Quando eu estudava, me ajudou a aprender muitas expressões, muitas piadas também, que nos Estados Unidos, por exemplo, as piadas são de um jeito, aqui pra gente é de outro, ditados populares também, que muda bastante. Bom, então esse é o primeiro, filmes, audição, pronúncia também, porque se eu quiser pausar ali e falar o diálogo que a pessoa falou, também vou praticar minha pronúncia. Quanto mais parecido estiver, melhor. Segunda dica, músicas. Eu amo ouvir música, eu amo cantar, muito mal. E claro, também ali a audição, onde a gente vai cada vez entender melhor a música. Eu percebi que com esse tempo, que eu fiquei off, minha audição melhorou muito, então eu escutava música, cantava junto, aprendi bastante coisa, aprendi bastante pronúncia. E uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que é do linked sounds, que são as palavras linkadas. Isso daí a gente aprende nos filmes também, claro, principalmente, mas nas músicas tem muito, muito mesmo. Então, quanto mais você puder ouvir aquela música, principalmente se for alguma área que você tiver dúvida, se você puder ouvir aquela música ali, será excelente. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito que as pessoas falam errado é o of, O-F. A pronúncia certa é of e não off, não of, não of. Percebi porque todas as músicas e tudo que eu assisto, eles falam dessa forma. Então já é uma coisa que eu já arrisco do que eu falava errado e falo certo graças a essas práticas, essas 2 práticas básicas aí. E a terceira coisa é os pensamentos em inglês. Não tô falando que você precisa pensar em inglês para alcançar a fluência, não é nada disso. Tudo que eu estou fazendo, eu vou pensando. Bom, sei lá, eu preciso digitar esse roteiro. I need to type this role. Alguma coisa assim. Então, tudo que eu precisava fazer, eu ia pensando em inglês. Como eu faria nessa situação se eu fosse falar em inglês? Como seria se eu estivesse no supermercado, eu precisar falar isso em inglês? E se eu estivesse em outro lugar, eu precisasse falar inglês no restaurante? Então, colocar nessas situações, no pensamento como seria em inglês, como eu falaria. E por mais que eu não estivesse falando com uma pessoa, isso me ajudou, porque eu fui exercitando, tudo fui colocando, mas será que é assim? Será que é assado? E naquela época não tinha tantos recursos como hoje, Sim, eu estou falando de 8 anos atrás e era totalmente diferente de agora. Não tinha tantos vídeos no YouTube, não tinha tantos recursos, não tinha tantas coisas para ajudar. Então, o pouco de lugares que eu podia procurar, procurava no meu caderno, porque eu sempre fui uma pessoa de anotar tudo, eu anotava absolutamente tudo. Pronúncia, significado, tudo eu anotava. Então, isso foi o que me ajudou. E outra coisa também que eu falo pra vocês, sobre a atividade, pra fazer a atividade que o professor fala, tudo mais,
Eu, nesse tempo que eu fiquei sem falar inglês, eu me arrependi muito, porque em sala de aula eu não falava, eu morria de vergonha, de medo. Então, nesse tempo que eu fiquei sem falar, com essa prática que eu tive, né, ouvindo música, assistindo filme, aí em 2017, quando eu comecei a dar aulas, foi a hora da verdade, foi quando eu percebi que sim, eu conseguia me comunicar, conseguia falar inglês. E full time, tá, gente? O tempo todo, conseguia me comunicar, conseguia ensinar, né? Claro que não é tão fácil só chegar lá e fazer. Não, precisa aprender didático e tudo mais. Mas esse não é o assunto de hoje. Então, foi ali que eu percebi que tudo que eu fiz nesses 4 anos deu certo. E eu continuo fazendo até hoje, quando eu tenho um tempinho, que eu amo assistir filme. Música tá meio paradinha ali, mas eu gosto. Quando aparecem algumas músicas novas, eu vou ouvindo, né, e tentando decorar conforme, sem ficar vendo letra, né, vou decorando dessa forma. E uma curiosidade para quem não sabe, em 2009 eu trabalhei no consulado americano. Ali eu tinha menos de 2 anos de curso de inglês, então eu não falava praticamente nada. Só que ali eu me vi numa situação que eu via muitos estrangeiros, tanto japonês quanto americano, várias nacionalidades, onde as pessoas não sabiam falar em português. Então eu precisava explicar algo ali pertinente do meu trabalho, tudo em inglês. Então eu explicava aquilo ali, e a segunda coisa que eu explicava bastante também era como encontrar a saída. Então sabe aquela aula de direção que você tem que explicar para a pessoa como chegar ao shopping? Go straight, turn right, turn left. Ô Bilinho! Essas coisas. Então ali eu acabei praticando, já tinha tido essa aula, né, que é bem lá no comecinho, e ali eu vi o quanto era útil. Então não falte em nenhuma aula, porque eu tenho certeza que todos os conteúdos que você vir na sua aula vão ser úteis em algum momento na sua vida. Bom, era isso que eu tinha por hoje. Eu espero que vocês sigam esse conselho, que eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito o seu inglês. Não esquece de me seguir, se inscreva no canal. Meu Instagram tá aqui embaixo, tá bom? Lá eu posto, no Insta eu posto dicas praticamente diariamente, né? E se você acha que faltou algo aqui, se você quer acrescentar algo, não deixe de deixar aqui nos comentários, que eu vou amar falar sobre isso. Bye!